Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui novamente para poder trazer mais um vídeo sobre os módulos de estudos ou de escolas iniciáticas do passado. Estamos no módulo 2, então curte aí esse canal, dê um joinha, compartilhe o vídeo, divulgue esses conceitos iniciáticos, que é essa vertente que nós estamos divulgando hoje aqui nesse projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Sejam todos bem-vindos e vamos então para o quarto capítulo ou quarto canto do livro Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita, a canção do Senhor, o canto do Senhor, e já vou aqui compartilhar então a nossa apresentação para iniciarmos. Muito bom. Então, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, módulo 2, hinduísmo. Lembrando que aqui, nesse canal, lá na lista de vídeos, teremos o módulo 1, Antigo Egito. Para quem não acompanhou, entre lá, veja os vídeos, está bem bacana os ensinamentos. E vamos em frente. Lembrando sempre dos nossos objetivos, essa tela que a gente vai repetir todos os vídeos, que é para a gente não perder o foco, estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática, levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do testemunho. E para dar aquele clima, né, que a gente vai falando um pouco da nossa agenda, fizemos um encontro aí 4 no dia 26/3, quarto canto. Estamos divulgando aqui o vídeo agora, um pouquinho depois que a gente estudou, se encontrou, lemos, discutimos, debatemos aqui no nosso grupo. E aqui está toda a nossa agenda dos nossos encontros, que são online. Para dar o clima, vamos trazer esse provérbio hindu que diz para nós que a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesma, a força dos bons deve ser usada para benefício de todos. Muito bom. Estamos estudando o Bhagavad Gita, como já vemos divulgando aqui nos últimos vídeos, a tradução do livro, né, do Bhagavad Gita, que nós estamos utilizando, essa tradução desse livro, muito bacana, tem muita nota, palavra por palavra, tem o sânscrito e a tradição em português, muito legal. Então, venha com a gente, capítulo 4, canto 4, o Yoga da Sabedoria. Disse o Senhor bendito, Krishna, esta yoga imutável, esta yoga imutável, declarei-o a Vivasvati. Vivasvati anunciou a Manu, e Manu declarou a Shivako. Então, Krishna falando que esses conhecimentos já tinham sido proclamados anteriormente. É muito interessante esse conceito da tradição védica, né, da tradição do Bhagavad Gita, que traz que esses ensinamentos eles são muito antigos, né? Se a gente pegar aqui o mano desse verso, né, do verso 1 do capítulo 4, esse mano, podemos fazer uma analogia dele com o Adão bíblico, né? Seria o primeiro ali que vai dar origem a toda a raça indiana, ou a raça humana, né, aqui no nosso planeta. Então, é bem interessante quando a gente vai estudando, se aprofundando, ah, essa tradição também da criação, né, védica também, eles trazem, né, que na raça humana começa no humano aí. Então, já tinha sido
trazida anteriormente em outras raças e assim sucessivamente. Então, esse conhecimento, esse yoga que é imutável, que é muito antigo, ele já vinha sido transmitindo. No verso 2, do capítulo 4, diz o seguinte, Krishna, né? Assim recebido de uns pelos outros, quer dizer que aqui é aquela cadeia sucessória, né? Aquela cadeia de transmissão dos ensinamentos, ele foi aprendido pelos videntes reais. No entanto, então aqui está falando dos reis, daquelas pessoas boas, né? No entanto, ao longo do decorrer do tempo, este yoga foi perdido aqui na Terra, ó, Parantampa. Então, Krishna falando, ó, esse yoga já existe há milhares de anos atrás, há muito tempo atrás, e com a transmissão, né, nessa cadeia sucessória de transmissões dos ensinamentos, eles foram se perdendo. E aí Arjuna diz, o teu nascimento é posterior de Visvasvasti, é anterior. Visvasvati é anterior. Como devo entender essa tua afirmação de que proclamaste esse yoga no princípio? Então Arjuna ficou meio perturbado. Como assim, Krishna? Visvavasti é muito lá para trás, ele é muito anterior a você. Como que você está falando que você já tinha ensinado isso para ele? Se você nasceu agora, aí Krishna vem e, né, traz os ensinamentos. Muitos são os meus nascimentos passados e muitos são também os teus, ó Arjunas. Eu os conheço todos, mas tu não conheces os teus. Então, aqui a gente já vê um preceito, né, das reencarnações, quer dizer, eles foram nascendo em outras experiências, só que, pela tradição Krishna, o Deus, ele lembra de todas, né, de todas as suas reencarnações, ele tem a consciência plena da sua existência completa, sendo que Arjuna, ele só tinha conhecimento daquela existência naquele período. Bem interessante este conceito. No versículo 7, Krishna diz: Pois sempre que há uma exaustão da lei e uma ascensão da anomia, ó descendente de Bharata, crio a mim mesmo uma forma manifesta. Então, aqui, Krishna está dizendo, né, que ele se cria numa forma manifesta, ou ele envia os seus avatares, né, os avataras aqui no nosso planeta, para poder passar esses ensinamentos, né, segundo a tradição, muitos estudiosos diz que, fazendo uma analogia, que Jesus também seria um desses, né, um desses avatares que tinha, né, um conceito muito grandioso, que traz um ensinamento muito profundo, né, que são esses avatares que traz assim de tempo em tempo os ensinamentos quando eles estão meio que perdidos, obscuros e assim por diante. Mas aqui Krishna fala que ele vai dar uma forma manifesta à divindade. E aí a gente pode interpretar isso trazendo aqui para as nossas tradições de várias maneiras diferentes. No verso 8, para proteger os bons, para destruir os malfeitores, para estabelecer a lei, venham a ser de era em era. Nós acabamos de explicar esse versículo também. No 9, aquele que dessa maneira realmente conhece o meu divino nascimento e minha ação, ao abandonar o corpo, nunca mais sofre o nascimento. Ele vem a mim, ó Arjuna. Então, Krishna falando que é aquele que tem a ciência, né, que tem a unidade com a divindade, com o divino, ele deixa de ter a necessidade de reencarnar aqui no planeta. Se a gente pegar o exemplo de Jesus, que são as nossas tradições, Jesus sempre falava que ele e o Pai eram uno. Por quê? Porque ele tinha uma ligação intensa. Para o Espiritismo, não quer dizer que seja a mesma coisa. Para muitas religiões cristãs, católicos, protestantes, evangélicos, eles
acreditam na Trindade, né? Que é Deus, Pai e Espírito Santo, sendo a mesma coisa. Nós, dentro dos conceitos espíritas, acreditamos que tem Deus, que tem os Espíritos Santos ou os Espíritos bons e Jesus como sendo um dos seus mensageiros que veio aqui trazer, ou um desses avatares, como a gente fala aqui, esses avatares que vem trazendo para nós aqui esses ensinamentos semelhante à tradição védica, à tradição do Bhagavad Gita. No verso 10 do capítulo 4, muitos homens livres da paixão, do medo e da ira, impregnados de mim, quer dizer, impregnados de Deus, recorrendo a Deus, a mim, né, a Krishna, purificados pelo acesso do conhecimento. Então, o acesso aqui seria o conhecimento enquanto sabedoria. Todos eles vêm a meu estado de existência, o Bhava. Assim como esses yogis recorrem a mim, assim também eu os amo. Então a gente vê muita similaridade, né, dos ensinamentos. Então aquele que está né, com, com Krishna, com Deus, Deus também os ama em toda parte, ó filho de Pritá. Os seres humanos seguem os meus rastros. Então, se a gente fazer uma analogia né, com a tradição cristã, a gente vai ver que Jesus também diz, né, que aquele que estiver com Deus, ele também falará com o Pai em favor daquele que estiver seguindo os ensinamentos de Cristo e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, o caminho é onde a gente, né, que a gente anda, que é como seguir esses rastros, que seria seguir os caminhos corretos. No verso 12, desejosos de sucesso em suas ações rituais, eles oferecem aqui na terra sacrifício às divindades, pois vem célere no mundo humano o sucesso que nasce da ação ritual. Então, aqui no 12 vem trazer um ensinamento bem interessante na tradição do Bhagavad Gita, que é o ensinamento que vem falando sobre quando nós fazemos os nossos sacrifícios, as nossas oferendas, né? Quer dizer, quando nós estamos no caminho de ligação com a divindade, a gente vê sucesso aqui na ação, né? Sucesso em nascer aqui no nosso planeta. Se a gente for fazer uma analogia com o espiritismo, é quando a gente faz o bom, né? Quem planta o bem, colhe o bem. Dentro da tradição do cristianismo também se prega esse conceito, né? Aquele que prega, né? Que planta as coisas boas, vão colher as coisas boas, e é mais ou menos isso que está escrito nesse 12, que nós vamos colher as coisas boas aqui na Terra. As ações não me maculam, não há para mim anseio pelo fruto da ação. Assim, aquele que me reconhece como não agente, não é acrilhoado pelas ações. Então, Krishna já vem ensinando um conceito muito interessante que é o não apego à fruição das nossas ações. Quer dizer, a gente não vai ficar apegado com o fruto da nossa ação. Krishna vem falar que nenhuma ação vai atingir ele, né, que ele não se macula, ele não se atinge pelas ações que chegam até ele. Por quê? Porque ele não está apegado com o fruto dessas ações. Então, nada o atinge, ele fica na equanimidade. Então, a gente vai estudar bastante, vai entender muito sobre essa palavra aqui nas tradições védicas e do Bhagavad Gita, que é essa equanimidade nos nossos sentimentos, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu consigo reconhecer isso, atingir isso, desenvolver isso dentro de mim, eu não fico preso pelas ações, porque eu não fico esperando nada daquelas ações. Então, se eu não espero nada, eu não fico preso a elas. Então, se eu espero algo da minha ação, eu fico preso àquela ação. Então, se eu faço bem esperando algo
desse bem que eu fiz, eu fico preso a essa ação. Por quê? Porque eu vou ficar esperando algo decorrente daquela ação. No 15, ele cita: cientes disso, os antigos, desejosos da libertação, também executam ações. Portanto, em verdade, tu deves igualmente executar ações, como há muito tempo fizeram os antigos. Então, aqueles antigos que já tinham essa sabedoria, ele não se apegava às ações, mas ele praticava as ações. Então a gente vai lembrar aqui que Arjuna não está querendo praticar a ação da luta, de ir para o campo de batalha. E Krishna vem falando, ó, mesmo sem apego ao resultado, não importa qual seja o resultado, age, faça algo como os antigos faziam. O que é a ação? O que é inação? Sobre isso, até os bardos se confundem. Declarar-te-ei aquela ação cuja conhecimento libertar-te-á do mal. Então, Krishna vem falar assim: o que é ação, o que é inação? Eu vou te esclarecer, porque é muita confusão, né? Com efeito, deve-se compreender a natureza da ação, deve-se compreender a ação má, vikarma, e deve-se compreender a inação, a karma. Impenetrável é o curso da ação. Então, olha só, aqui existe um conceito bem interessante que às vezes a gente confunde pelos ensinamentos espíritas. É que quando fala que o karma é coisa ruim, aquela pessoa é meu karma, eu estou passando isso por causa do meu karma. Mas na tradição védica, na tradição do Bhagavad Gita, karma são as ações boas. Vikarma são as ações más. Então, se eu hoje estou passando por debilidade física, doença, dificuldades financeiras, qualquer que seja, ela é decorrente de um vikarma, porque eu fiz algo lá, vocês lembram? Aquela ideia, plantou uma coisa que não é muito boa, está colhendo uma coisa que não é muito boa. E isso é o vikarma. A karma seria não fazer nada, é ficar em meditação suprema, é não ir para a ação, é não fazer o seu dharma, é aquilo que o seu propósito, é aquilo que você veio para fazer, o seu dever, é muito mais do que o dever, mais do que o propósito, é sua essência, é colocar a sua essência em movimento. E também quando eu faço a coisa boa, quer dizer, eu planto as boas ações, esse seria o karma. É fazer o que o karma? É ir lá e fazer uma ação boa para receber algo bom lá na frente. Mas a ideia aqui é não fazer nem karma e nem vikarma. É a gente ficar na inação da ação. Quer dizer, é o akarma, é não ter a ação. Por isso que é bem interessante a gente entender esse conceito que ele traz aqui no 16, falando do que é ação e do que é inação, né? Para a gente poder colocar em movimento, quer dizer, é a gente buscar esse karma, que seria uma inação, mas não é uma inação de não ter nenhum tipo de ação e ficar com o braço cruzado. É uma inação de eu fazer o curso da minha ação, fazer a minha essência, colocar em movimento o meu Dharma sem estar esperando algo ou sem ficar desejando o fruto daquela ação ou sem a fruição da minha ação. É bem interessante esse conceito. Aquele que vê a inação na ação e a ação na inação é dotado de sabedoria entre os homens, é jungido, executando as ações integradas. Então, às vezes, parece não, é bem confuso, mas quando a gente vai falar de ver a inação na ação, é justamente isso. É eu pegar a minha ação sem me prender ao fruto daquela ação que eu estou fazendo, sem ter desejo, sem ter nem a esperança. A tradição fala sempre que você não deve esperar nada, não ter esperança em nada. Bem interessante.
o homem cujos empreendimentos são todos livres de desejo e motivação. Quer dizer, tudo que eu faço, eu não estou desejando nada, eu estou fazendo porque é a minha essência, é o meu dharma, é o meu dever, é o que eu tenho que fazer porque tem que ser feito. E aí, e sem nenhum tipo de motivação por trás, quer dizer, não vou esperar nada, não vou ter esperança de nada, não vou desejar nada, a ação é consumida pelo fogo do conhecimento. A ele, os sábios chamam o verdadeiro eruditas, pandita. Então, quando a gente está consumido, quer dizer, a nossa ação será consumida pelo fogo do conhecimento, quer dizer que a minha ação, ela não vai ter decorrência kármica nenhuma. E aí eu estou livre da cadeia sucessória das reencarnações. E é bem interessante esse conceito dentro é, das tradições védicas e do Bhagavad Gita, falando da nossa libertação dessa, né, cadeia sucessória de reencarnações por causa do vikarma, por causa do karma, e a gente vai tentar ir nessa inação do akarma. Tendo abandonado todo o apego ao fruto da ação, sempre contente e independente, embora dedicada à ação correta, quer dizer que é o Dharma, é a ação que eu tenho que fazer, é fazer o meu melhor no aqui e agora, totalidade na ação, hoje, no presente, focado ali na minha essência, me esforçando no melhor que eu posso fazer, ele não age em absoluto, sem nada a esperar, controlando a si mesmo, seus pensamentos, abandona todos os bens e executa a ação tão somente com o corpo. Ele não incorre em culpa. De novo, então, quando eu estou fazendo as coisas, abandonei, controlo o meu sentimento, não estou esperando nada, controlo meus pensamentos, eu sou dono de mim, e tudo que eu executo sem inspiração, e aí eu não vou estar recorrendo em culpa, em pecado, em necessidade de ter uma recompensa kármica futura. Contente com o que se obtém por acaso, transcendendo os pares opostos, sem inveja, igual no sucesso e no fracasso. Aqui é a equanimidade, igual no sucesso e no fracasso. Embora haja, ele não está preso. Por quê? Porque eu não desejo nada. Então, se eu não desejo nada, eu não estou preso àquelas minhas ações, eu não estou acrilhoado, eu estou livre, eu transcendo esses pares opostos, que a gente viu bastante esses conceitos no hermetismo, de polaridade, e outros conceitos, né, outros princípios herméticos que ali nós estudamos, sem ter nenhum tipo de sentimento. Eu não vou mudar os meus sentimentos quando eu tenho sucesso, quando eu não tenho sucesso, quando eu estou alegre, quando eu não estou alegre. Ali eu não deixo nada me abalar, eu estou na equanimidade, controlando a mim mesmo, eu não fico preso em nada. Para aquele cujo apego se foi, que está liberto, cuja mente se encontra estabelecida no conhecimento, enquanto executa as ações para o sacrifício, as consequências do karma estão completamente dissolvidas. É o que a gente já vem falando nesses últimos versos. No 24, o fundamento universal é a oferta. O fundamento universal é a ablação oferecida pelo fundamento universal. No fogo do fundamento universal. Em verdade, esse fundamento universal deve ser alcançado por ele por meio da concentração na ação, que tem por natureza do próprio fundamento universal. Perdão. Então, esse fundamento universal desse verso, nós podemos entender ele como o Brahma, né, da tradição, aquele que cria, né, aquela energia criadora. Então, quando a gente usa essa energia criadora, estamos ligados com essa energia criadora, a gente consegue ainda mais uma ligação intensa através da concentração da nossa ação e use essa energia criadora a nosso favor. Esse preceito é muito interessante.
a gente pode chamar, assim, fazer uma analogia como o fluido cósmico universal, que é citado pelo Espiritismo, que é essa força que se utiliza para a criação de todas as coisas. No verso 27, outro ainda oferece todas as ações das faculdades e as ações da força vital no fogo do yoga, da autoconcentração, acesso pelo conhecimento. Outros restringe a dieta, lança o sopro vital como oferenda no sopro vital. Todos esses, com efeito, são conhecidos como verdadeiro sacrifício, cujas máculas são reconhecidas pelo sacrifício. Múltiplos são, portanto, os sacrifícios distribuídos na presença dessa força, né, criadora, desse fundamento universal. Esteja cientes de que todos eles nascem da ação ritual. Conhecido isso, será liberto. É o 32. No verso 33, melhor que o sacrifício material é o sacrifício do conhecimento, ó, para tapar. Lembrando que o Parantapa é um epiteto de Prarjuna. Toda ação, ó filho de Pritá, se consome completamente no conhecimento. Então, quando eu não estou esperando o fruto da ação, essa ação será consumida por esse conhecimento, porque o conhecimento me traz autocontrole, eu controlo os meus sentimentos, meus pensamentos, fico focado no aqui e agora, não esperando nada, né, da minha ação, pratico o meu Dharma, quer dizer, a minha essência, o meu dever, aquilo que eu tenho que fazer de forma plena e o melhor que as minhas energias, né, me conduz a fazer, aí toda essa ação será consumida por esse conhecimento. Que quando dele estiver ciente, não mais sucumbirás à confusão, ó filho de Pando, e pelo qual contemplarás todos os seres no si mesmo e depois em mim mesmo, em mim, né? Em Deus. Então, aqui já vem Krishna falar de um outro conceito de a gente contemplar todos os seres, né? Ser amigo de todos os seres, nesse eu supremo e depois em Deus, né? É muito interessante isso, é a gente ver todo mundo em Deus e ver Deus em todo mundo. É bem interessante esse conceito, é um conceito também muito similar ao cristianismo, que nós precisamos praticar mais e mais e mais. Mesmo, aqui no verso 36, mesmo que sejas o mais pecador, esse verso é bem interessante, olha só que legal. Mesmo que sejas o mais pecador dos pecadores, em verdade atravessarás todo o oceano da maldade sobre a jangada do conhecimento. Então a gente vê que mesmo que eu seja aquele que fiz mais errado, através desse conhecimento, desse yoga, dessa prática, eu posso atravessar o oceano da maldade. Se a gente for fazer uma analogia nesse versículo, a gente pode trazer aqueles ensinamentos cristãos, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. É bem legal, bem similar aos ensinamentos do cristianismo. Assim como o fogo aceso reduz seu combustível a cinzas, ó Arjuna, assim também o fogo do conhecimento reduz as cinzas de todas as ações. Então, quanto mais conhecimento eu tiver do yoga, a prática desse conhecimento, as minhas ações serão consumidas e isso não me acarretará o tão temor, né, dos karmas, né, vikarma e karma para as nossas futuras experiências. No 38, por aqui, na terra, não há nada que purifique como o conhecimento, e com o tempo, o homem perfeito no yoga o constatará em si mesmo e por si mesmo. Então, quando nós estivermos executando esses ensinamentos do yoga, praticando isso plenamente no nosso dia a dia, com equanimidade, com
execução do Dharma, do aqui e agora, totalidade na ação, no presente, focado o melhor que eu posso, fazer todas as minhas ações dentro da minha essência, do meu dever, daquilo que eu vim aqui, que eu sinto que eu tenho que fazer, aí eu vou constatar por mim mesmo que esse yoga me eleva, me equilibra e me transporta para uma outra realidade. O yogin, cheio de fé e atento àquilo com os sentidos contidos, alcança o conhecimento. Tendo alcançado o conhecimento, logo alcançará a paz suprema. Então, olha só que é uma escadinha, né? Eu vou alcançando, eu vou me controlando, eu vou cheio de fé, eu vou praticando esses ensinamentos e logo a paz está dentro de mim. A pessoa ignorante, sem fé e de alma cheia de dúvidas perecerá. Para a alma cheia de dúvidas não há felicidade neste mundo e nem no outro mundo. Então, para aquelas pessoas, né, que estão com a dúvida, a alma cheia de dúvidas, ela não vai ter felicidade. Então, sem fé, sem a prática, tutubiando, não orou, não vigiou, a felicidade não está nesse mundo e nem no outro. No verso 41, já estamos chegando ao final do capítulo, ele diz: renunciou à ação por meio, aquele que renunciou à ação por meio do yoga, cujas dúvidas são dissipadas pelo conhecimento, que é senhor de si, as ações não o prendem, não o acriolam, ó Danajanya, Dananjaya. Portanto, decepando com a espada do conhecimento essa dúvida nascida da ignorância, excediada no teu coração, recorra a yoga, ó descendente de Bharata. Levanta-te, vai para a batalha, luta. E assim a gente vai terminando o quarto canto do Bhagavad Gita, de alguns versos, de alguns versículos. E aí nós trouxemos algumas reflexões, né? Falando sobre paixão, então, que a gente tem que fazer? Desapego dos desejos, o medo, desapego aos resultados, a ira, desapego dos desejos, a inveja, para a gente se libertar, é desapego dos desejos, e o pecador, prática do yoga, da sabedoria. Perdão. É muito interessante que esse verso vem falar das eras, né, de muito tempo atrás, que foi passado o conhecimento. Então, Satya Yuga, a idade do ouro ou da verdade, Tetra Yuga, a idade da prata, do Apara Yuga, idade do bronze, e Kali Yuga, a idade do ferro. Segundo a tradição, nesse período que estamos vivendo, nós estamos em Kali Yuga, quer dizer, não é bronze, que é o material mais, né, mais nobre, não é prata, que é mais nobre ainda, e muito menos ouro ou verdade. Então, nós estamos segundo a tradição, numa idade bem difícil, né, de muitas provações, né? Segundo o Espiritismo, estamos aqui vivendo num mundo de provas e expiações. Então, eu fui fazer esse recorte nos Hebreus, trouxe o verso 20, no capítulo 22, no versículo 5 de Josué, diz: Então, somente tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que amai-vos o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os caminhos e guardeis os seus ensinamentos, e vos achegareis a ele e o servirás com todo o coração e com toda a vossa alma. No Novo Testamento, em Gálatas, né, carta de Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
contra essas coisas não há lei. Então, eu posso praticar, né, a bondade, fazer o bem, fazer o dharma, fazer aquilo, a minha essência, aquilo que tem que ser feito, porque tem que ser feito. Podemos também nos recorrer ao Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei, né? Então, é mais ou menos que Krishna veio falar, eu já ensinei isso antes, vou ensinar de novo, não está mudando muita coisa, mais ou menos similar a Jesus, que não veio destruir a lei, sim complementá-la. Também podemos estudar o Livro dos Espíritos, parte terceira, que vai falar das leis morais. Fica essa sugestão para quem gosta de estudo. Voltando para os Hebreus, Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Então a gente vê lá que Krishna falou, ó, nada me macula, né? Nenhum desses sentimentos. E aqui Isaías também trazendo os mesmos conceitos para o Senhor, o Deus, né? O Deus de Israel. Em João, no capítulo 8, no verso 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão ser, eu sou. Então é Jesus também falando, ó, já vivi muito tempo lá atrás, eu vim lá de trás, e é um conceito espírita que a gente acredita, né, que Jesus é um dos espíritos bem antigo, né, que ascendeu por méritos próprios à esfera crística, a ser o arquiteto de Deus aqui que construiu o nosso planeta. Também damos aqui o Livro dos Espíritos, a questão 5, né, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Aí ele vai falar, a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Também recomendamos aqui para quem fez a escola de aprendizes de evangelho, no livro Iniciação Espírita, estudar a evolução anímica 1 e 2, aula 96, aula 97, também que vai ter uma correlação aqui com os estudos do capítulo 4 do Bhagavad Gita. Fizemos exercício prático, que teve ali um momento de partilha, quais são os caminhos que estou buscando para a minha libertação, aí comentamos, né? Não vem a caso aqui a gente fazer, que isso aqui foi feito no grupo, e para o próximo encontro, nós vamos ir para o próximo vídeo, vamos falar do canto 5, o yoga da renúncia, a ação, e temos exercício prático para quem está acompanhando, estudando, possa ir refletindo enquanto está estudando o canto 5. Tem a compreensão que devo ser amigo de todos os seres? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Espero que esteja contribuindo de alguma maneira, que todos nós possamos ficar na paz de Deus e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.